Lições avançadas sobre o discernimento 202. Mensagem do dia 4 de abril de 2018. Jesus, você é a verdade e não há mentira ou escuridão em você. Quão grato sou por suas lições de discernimento. Por favor, ajude-nos a superar nossas próprias agendas e a abraçar apenas a sua verdade. Amém. Bem, minha querida família, eu realmente anseio compartilhar com você tudo o que está em minha mente e em meu coração. Não quero esperar 2 ou 3 dias para falar sobre as coisas. Eu sinto que preciso te dizer quando eles estão acontecendo. Então, eu vou compartilhar isso hoje à noite. É uma lição de discernimento para nós. Temos alguns guerreiros de oração muito dedicados que prosseguem extremamente, a qualquer hora do dia ou da noite. E quando os chamamos, eles entram em ação. Quero compartilhar com vocês nossos dilemas com discernimento, na esperança de que todos aprendam algo com isso, assim como nós. Em vez de esperar, eu quero fazer isso agora, para que você tenha uma visão interna real do que passamos, sabendo que isso acontecerá com você, mais cedo ou mais tarde. Começou ontem, um pouco depois das 9 horas, quando Ezequiel nos chamou por causa de sua dor e trabalho. Um de nossos grupos disse: eu vi uma lâmpada balançando no teto, daquelas que parecem um sino largo, e uma única lâmpada dentro. Então eu vi edifícios, vários andares e ouvia a palavra Equador. E vi nuvens de poeira subindo. Vi paredes e escombros em uma escola infantil, com o topo das cabeças das crianças aparecendo, presas debaixo das paredes. Isso foi nos dado por um dos membros da oração da equipe. Outra pessoa disse que viu crianças um pouco mais velhas. Elas precisavam ouvir sobre Jesus, e elas o aceitavam. E ele estava presente para elas no espírito. Eu também vi 2 meninas sozinhas, cercadas por escombros, no mesmo lugar que as outras crianças. Elas estavam petrificadas. No Espírito, fomos consolá-los. Eu comecei a ouvir o Espírito Santo cantando uma música, e depois houve silêncio. E eu sabia que elas haviam se engasgado com a falta de oxigênio e poeira que enfrentaram. Ezequiel viu que houve violentos tremores secundários. Eu tive o pensamento ou sentimento por muitos minutos sobre isso que foi causado. Promessas bíblicas me deram o Espírito Santo quando eu perguntei. Eu não sei como ou o que, mas alguma maldade foi disparada no que resultou esse terremoto. E quando ela disse isso, pensei na Tesla Technology, que pode fazer essas coisas. Então realmente eu estou lendo isso na primeira pessoa, de acordo com o que eles me deram. E estou apenas fazendo comentários ao lado. Ezequiel continuou vendo alguns que ainda estavam vivos. Ele pediu confirmação. Enquanto estamos orando, as pessoas estão encobertas, mas ainda estão vivas, ele disse. Tudo o que podemos fazer é estar lá com eles. Ele viu um fio elétrico no alto, aqueles fios grandes que alimentam todo mundo em um raio de muitas milhas, e esse estava quebrado. As pessoas não estavam apenas encobertas, mas literalmente empaladas por fragmentos de materiais de construção. Um de nossos guerreiros disse que muitos anjos foram enviados repetidas vezes. Eu vi muitas telhas em pedaços, disse ela. Então encontrei uma foto de uma casa do velho centro da cidade equatoriana e era exatamente como os materiais de telhado que eles usavam na casa. Ezequiel estava sofrendo, dor muito intensa no abdômen e no peito. Como alguém ainda pode estar vivo, esmagado e gostando disso? O Senhor disse e confirmou que essa é a razão pela qual ele estava sendo sufocado. Ele disse a ele mesmo dias e semanas atrás: o que quer que o esteja atingindo, é isso que as pessoas estão passando. É por isso que ele estava tossindo. Uma laje de pedra ou terracota havia perfurado alguém. Ele está vendo que há uma razão para todos esses sintomas, todas as dores. E é por isso que os que oram estão passando por isso.
o Espírito Santo tem orado com um dos intercessores pelas almas envolvidas em fazer isto. Ela também ouviu que alguém acionou isso e que foi responsável por este terremoto acontecer. Ezequiel continuou vendo a cidade de Quito, no Equador, e algo fora da costa da China ou daquela área. Em um mapa, foi um tiro direto da costa leste da China e da Coreia do Norte, que também está no Anel de Fogo. Então eu, Claire, entrei no computador e pesquisei sobre os terremotos e vi que de fato havia ocorrido um terremoto perto de Quito, que começou ao mesmo tempo em que fomos chamados à oração, 1h15 da manhã no tempo deles, e que esse foi de 4,3 na escala Richter. E em Quito, a data também foi 4-3 de abril. Coincidência? Na última hora houve vários terremotos ao longo do Anel de Fogo. Quando olhei para o mapa do terremoto, havia atividade em todo o Pacífico também, mas moderadamente baixa. Nenhum terremoto apontou para esse tipo de devastação. Outro dos nossos guerreiros viu um símbolo de muito tempo atrás que se transformou em uma bandeira. Mas o símbolo é antigo, a lua crescente e a estrela, a bandeira do Islã, a religião que a nova ordem mundial usará para ganhar o controle do mundo e abater populações. E nessa nota, eu estava imaginando eles usando os muçulmanos para matar muitos habitantes da terra e depois acabar com os muçulmanos quando terminarem. Quem sabe como isso vai acabar? Bem, sabemos com certeza que o Senhor será o vencedor de tudo isso. Então, aqui começamos a nos perguntar, nossas orações, junto com outras pessoas que foram chamadas naquela hora, realmente impediram um terremoto muito pior? Bem, isso certamente é uma possibilidade, mas eu queria olhar para todas as leituras da promessa bíblica que recebemos durante esse evento, porque checamos cada visão ou incidente. Havia alguma coisa contrária à sugestão de que o terremoto poderia ter sido muito pior se não tivéssemos orado? E sim, houve. Alguém viu uma escola desmoronada com crianças e não há crianças na escola a 1h15 da manhã, no Equador. Mais uma vez, eu me perguntei, estamos sendo jogados pelos demônios? Ou talvez fosse um terremoto que iria acontecer no futuro? Então, decidimos orar e rever nossas leituras novamente. No início da oração, através de um dos guerreiros, uma palavra foi dada. E essa palavra foi fofoca. Agora, creio que pode ter sido o Senhor nos alertando de que estávamos prestes a ser enganados. A pessoa que a recebeu tomou como uma repreensão pessoal e foi distraída do que estava acontecendo, porque eles se sentiam mal por fofocarem, mesmo que eles não conseguissem descobrir onde no mundo eles fofocavam. Isso definitivamente tem impressões digitais desagradáveis. Quando nos reunimos para orar, nós queremos estar presentes para as necessidades, não procurando nossos corações por quem nós fofocamos. No entanto, é uma boa ideia gastar tempo em arrependimento antes da oração, porque se não estivermos certos com o Senhor, nossas orações não serão tão fortes. Mas os demônios sabem que acreditamos nisso e podem nos fazer ser escrupulosos e desviar nossa atenção para nos impedir de sermos eficazes na oração. E eu quero dizer que a segunda falha mais comum, a primeira é não ouvir o Senhor e não acreditar. A segunda é reagir a uma palavra como se fôssemos culpados, em vez de aplicá-la à situação pela qual estamos orando. E você sabe, as almas que querem ser muito humildes e honestas diante do Senhor tendem a sentir no interior tudo o que é negativo. Procurem suas almas para ver se elas fizeram isso. O diabo usa isso contra nós. Então, um dos nossos perguntou: houve um desastre lá ontem à noite, Senhor? Nas promessas bíblicas, a resposta foi: ajuda nos problemas. Agora, isso poderia significar algo do tipo: eu vou te ajudar. Há um problema com o seu discernimento, ou pode significar a ajuda de Deus para o povo. Você vê, queridos,
Você não pode assumir nada. As coisas têm que ser trazidas diante do Senhor e pesadas. Quando alguém quer identificar sua localização, eles precisam de 2 coordenadas e onde elas se cruzam é onde eles estão. Então, para nós, isso significa 2 pontos de discernimento e encontrar onde eles se conectam uns aos outros. É por isso que precisamos trabalhar juntos. Ela também disse: algo aconteceu ontem à noite e crianças morreram. Foi um terremoto? E nas promessas bíblicas saiu a palavra preguiça. Bandeira vermelha grande? Por que ele nos daria preguiça? Na maioria das vezes, recebo esse título quando estou sendo distraída do que deveria estar fazendo, quando eu perseguia trilhas de coelho. Uma das escrituras sobre preguiça é: beba água da sua própria cisterna. Isso poderia significar que recebemos informações de outra cisterna, a do inimigo. O que mais isso poderia significar? Nós não oramos o suficiente? Acho que não foi isso. Nós oramos por muito tempo. Realmente, até que sentimos um alívio. Na verdade, não foi tanto um lançamento como foi apenas um fracasso. Ele meio que se apagou. Foi uma explosão de algum tipo? Foi nossa próxima pergunta. E nas promessas bíblicas saiu: buscando a Deus. Agora, isso sempre significa: vá mais fundo e espere em mim. Geralmente significa: não, há algo mais acontecendo aqui. Você terá que ir mais fundo se quiser saber o que é. Pelo menos para mim significa isso. Se tivéssemos obtido o Espírito Santo, poderíamos ter tomado isso como uma confirmação, se as outras remas se alinhassem com ela. Outra pergunta foi: houve influência demoníaca acontecendo apenas para nos manter em oração por mais tempo, como Claire suspeita? A misericórdia foi a resposta das promessas bíblicas. Isso poderia ser misericórdia para as vítimas e o grande terremoto não aconteceu. Ou pode ser que ele esteja sendo misericordioso conosco, revelando isso como um truque do inimigo. O Senhor deseja ser misericordioso para com você e, portanto, espera no alto ter compaixão de você. Isso faz parte da leitura da misericórdia. Então, ele está reconhecendo que isso foi um engano. E ele nos concedeu misericórdia, para que pudéssemos identificá-lo. Discernimento não é coisa fácil. Requer fé infantil, mas a astúcia de uma serpente. E sua pergunta final foi: deveríamos ter parado de orar antes? E saiu a palavra: orgulho. Agora é uma bandeira vermelha, uma grande. Isso me diria que, em algum lugar ao longo da linha, sentimos falta dela e entramos em nossa própria carne ou talvez até em nosso próprio senso de importância. E nesta nota, eu só quero interpor que eu acho que é importante para nós termos uma ideia do que está acontecendo quando Ezequiel está sofrendo, por quem estamos orando e etc. Mas tentar obter muitos detalhes pode ser parte de um truque que nos faz cair no orgulho. Bem, é fulano de tal, e aqui está tal e tal coisa. E aqui está isso, aqui está isso. Quero dizer, todos esses detalhes diferentes, quando chega a ser detalhes supérfluos. É quando eu acho que as bandeiras vermelhas devem subir e dizer: tudo bem, agora alguém está jogando conosco, porque não precisávamos saber essas coisas. Tudo o que precisávamos saber era o básico, para que pudéssemos orar. Então, se começar a ficar muito florido e muito complicado, você pode começar a suspeitar que alguém está jogando e recebendo coisas. Eles estão definitivamente recebendo coisas. Não é como se eles estivessem sonhando com essas coisas, mas isso está alimentando o orgulho deles. Isso pode acontecer muito facilmente. Aconteceu comigo várias vezes, mais do que posso contar. Bem, e isso me levou ao ponto em que sou muito suspeita quando isso acontece com outra pessoa qualquer, que eles estão sendo jogados. Um perigo em qualquer grupo de oração é que nos vemos como inferiores ou superiores, por causa do conhecimento que é confiado a nós. Esta é uma dinâmica promovida por Satanás para criar divisão.
Se alguém se sentir inferior, sempre buscará justificativas para sua opinião. Se alguém se sentir superior, será cego e descontará os outros, olhando para eles. Ou até mesmo evidências óbvias que contrariem a opinião deles. Eles vão ignorar isso. Temos que entrar em oração, com temor e tremor e um sólido senso de valor em Cristo somente, sem sensibilidades pessoais e um implacável compromisso com a verdade para que isso funcione. É assim que tem que ser. E para tornar tudo ainda mais complicado, podemos pedir ao Senhor através de remas. Mas isso não significa que a resposta que Ele nos dá seja a resposta para a nossa pergunta. Muitas vezes, há um assunto mais urgente na vanguarda de sua mente, que não conhecemos. E Ele nos apontará nessa direção, primeiro. Isso é frustrante. Portanto, a pergunta mais apropriada é: Senhor, o que é primeiro e mais importante em sua mente agora? E uma vez que isso esteja esclarecido, você pode passar para o que está em primeiro lugar na mente. Todas essas possibilidades deixaram minha cabeça girando ontem à noite. Então eu vim para o Senhor. Senhor, eu não sei em que acreditar. E eu ouvi Ele me responder. Por que você acha que eu coloquei você nessa posição? Para ajudar no discernimento. Está certo. E Claire, seu trabalho nunca acaba. Sempre haverá algo mais para discernir. Jesus, eu me apego a você. Querida, você não está longe da verdade. Senhor, por favor, me responda sobre a noite passada. Ele respondeu. O que você acha? Decepção? Ele me respondeu novamente. É isso que você pensa? Eu suspeito disso, Senhor. Bem, você está certa. Todos vocês foram levados para um passeio. Isso não é motivo para desistir, Claire. É apenas uma precaução que todos vocês precisam prestar mais atenção aos sinais. Eu sei que você está nas garras de sua agonia, mas ainda assim você deve aprender a dirigir o navio quando houver uma tempestade. As apresentações são muito convincentes. Trabalhar juntos é um desafio. E todos vocês têm muito a aprender sobre ouvir uns aos outros e reconhecer os avisos. Uma pessoa é especialmente sensível em relação a crianças que estão sendo feridas. Outra está ansiosa para melhorar, para ajudar. Outra, para definir. Outras se orgulham de saber disso e saber daquilo. Não há nada de errado com esses traços em si, mas quando Satanás quer explorar uma alma, ele procura por seus pontos fracos, as coisas que realmente importam para eles, o que eles estão dispostos a defender, e usa isso contra eles. Como você disse, ele os joga. Eu estou treinando você para orarem juntos e serem mais inteligentes que o inimigo. Olhe o fruto. Você está sendo atraído ou separado? Você tem paz e resolução no final de sua oração ou está confuso? Você teve muitos episódios autênticos e a noite passada foi diferente. Isso deveria chamar a sua atenção, como aconteceu. Esse tipo de mudança deve ser um sinal de alerta de que algo está errado. Eu posso te dizer isso. Você está causando dano ao reino das trevas. Mesmo que seja apenas um pequeno dano, ainda é ameaçador. Especialmente se você crescer. Então, o que você acha que o inimigo faz com um grupo que está ameaçando? Envia um espírito de divisão? Exatamente. Faça um se sentir menosprezado por outro, causar desconfiança, confusão e relatórios diferentes. Todos esses são sinais de que o inimigo mexeu em algo que começou bem e puro. Quando você vê isso, você precisa fazer exatamente o que está fazendo agora: reagrupar.
repassar os sintomas com um pente fino para revelar as inconsistências. Isto sou eu, você sabe. Eu estava tendo dúvidas, mas não disse nada a eles. Então eu respondi: eu pensei que era você, Senhor. Bem, realmente é. E você está fazendo exatamente o que precisa ser feito. Lembrar-se de que não é importante quem diz o quê, quem faz o quê, apenas a verdade é importante. E cada membro da equipe deve estar mais do que disposto a estar errado, ou haverá disputas internas de poder pelo domínio. Não deveria ser uma surpresa para você. Eu quero ser dominante e vou permitir contratempos quando alguém começar a se levantar ou pensar que eles deveriam ser dominantes. Meus amados santos, quero que todos trabalhem juntos, sem qualquer consideração por quem disse o quê, quem recebeu o quê, qual oração foi eficaz e qual não foi. E quem disse essa oração de qualquer maneira? Uhul, você está se vendo lá, não é você, Claire? Sim, Senhor, você me pegou. Costumo me apoiar fortemente na comunhão e ter um serviço de comunhão enquanto isso acontece. E isso terá o efeito que quebra a opressão. Agora no passado, tem, mas os dois últimos, isso não aconteceu. Então eu já vi isso muitas vezes. Mas se for minha caixa de sabão pessoal, vou defendê-la se estiver ameaçada. Você simplesmente não pode se dar ao luxo de ter uma opinião. Você não pode se dar ao luxo de querer defender qualquer coisa. Você simplesmente não pode. O Espírito Santo é a única opinião que importa. Jesus me respondeu: bom, você está disposto a ser pego. Por favor, não se preocupe com o que vem através de um ou de outro ou de todos vocês. Diante de mim, todos vocês estão no mesmo nível e eu não apoio a necessidade de estar certo em ninguém. Em vez disso, eu apoio a mansidão e aqueles que são implacáveis em confessar suas falhas e abater sua carne. Eu lhes digo isto porque Satanás encontrará este ponto fraco e o explorará ao máximo. Ele vai até se dar ao trabalho de pisar naquele botão repetidas vezes sem que você saiba que eles foram feridos, de modo que esse membro será terno e defensivo. Então, ele irá orquestrar um movimento para fazer alguém tocar aquele ponto crítico e desencadear uma reação que causa dor, inimizade e leva à divisão. Seu trabalho é vê-lo e abri-lo para a luz. É por isso que eu continuo dizendo que a transparência é absolutamente vital para a sua sobrevivência e cura, o que você precisa diariamente. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que possam ser curados. Tiago capítulo 5, versículo 16. Ele continuou: este é um ensinamento muito importante sobre trabalhar junto. Meus queridos amados, sem transparência, você pode ser vítima de divisão. Eu quero que cada um de vocês cuide do bem-estar do outro. Conheça os lugares e apreensões dos outros para que você possa acalmá-los na tempestade. A caridade, acima de tudo, os unirá em oração. Envolva seus corações e mentes em torno um do outro. Proteja-se mutuamente, mas sem comprometer a verdade. Esteja em firme e sincero acordo que só a verdade importa. Por favor, continue como você tem feito. Este é um trabalho muito importante para mim e estou com você. Continue a orar o mais rápido que puder. Preste muita atenção aos seus pecados e arrependa-se imediatamente. Você deve estar na estação para orar o tempo todo. Você não pode permitir que um pecado permaneça ou você será menos eficaz na libertação.
Eu amo vocês, queridos. Eu honro sua grande fidelidade de orar a todas as horas do dia e da noite. Eu honro suas tentativas de ceder um ao outro. E porque você está fazendo a minha vontade, eu aumentarei a unção e a protegerei de demônios saqueadores, roubando seu tempo e dividindo você. Apenas seja muito sensível um ao outro e ao meu espírito. E não permita que o medo ou a política o induza a dizer ou não dizer algo que eu coloquei em seu coração e mente.